Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. E eu quero convidar você a abrir sua palavra em Números, capítulo 12, do versículo 1 a 13, que vai nos falar assim. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope. E disseram, acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, Arão e Maria, e de todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse, escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face e às claras, e não por figuras que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante, Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés, rogo-te, meu Senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, eu te suplico, dai-lhe a cura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, que leitura que nós lemos hoje para refletir a nossa vida. Não é em vão, não é à toa que Deus escolhe Moisés. Quantas qualidades, o quanto aquele homem era humilde, era fiel, era servo, era intercessor, era amável, era um homem que perdoava, era um homem que tinha todas as qualidades, era justo, era amoroso, tinha paciência, cuidava de todas as coisas com tanto amor. Não é à toa que Deus escolhe este homem. Quando a gente olha para as qualidades dele, é onde Deus vai falar que ele era um homem humilde e que eu falo com ele por causa da sua fidelidade. São palavras do próprio Deus a duas pessoas. Que Deus falava com Moisés face a face. Que Deus tinha um diálogo entre dois por causa da fidelidade de Moisés. E o que isso hoje quer dizer para mim e para você? Toda essa história que nós lemos, esse acontecido que nós lemos, o que quer dizer isso para nós? Para mim e para você? Que nós também precisamos ser fiéis a Deus. E que nada e ninguém, quando somos fiéis a Deus, nos tornamos homens e mulheres íntimos ao Senhor, nada e ninguém pode nos fazer mal. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo está sob o olhar do Senhor. E Deus cuida daqueles que são dele. Deus cuida daqueles que são dele. Às vezes, homens e mulheres que servem a Deus passam por muitas tribulações, passam por muitas invejas, passam por muitas situações onde as pessoas apontam o dedo,
por causa da inveja, por causa do ciúme, porque gostariam de estar no lugar daquela pessoa. E aqui a palavra vai nos mostrar claramente que Deus vê todas as coisas e todas as situações. Mas para que isso aconteça na vida do servo, a pessoa tem que ser humilde, a pessoa tem que ser fiel a Deus. Esse é o convite do Senhor hoje para mim e para você. A nossa fidelidade a Ele, o nosso compromisso com Ele, a nossa humildade diante dEle, ser sincero diante do Senhor. Deus conhece o coração de todos nós. Deus sabe do que nós somos capazes. Deus sabe dos nossos pensamentos. Deus sabe tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Deus sabe das nossas boas e das nossas más intenções. Deus sabe tudo. Essas duas pessoas, meus irmãos, estavam ali com Moisés, caminhavam com Moisés. Eram pessoas de confiança de Moisés. E muitas vezes nós também vivemos situações assim, aonde caminhamos, confiamos, estamos no caminho com pessoas, mas aquelas pessoas talvez que estão ao nosso redor não são aquelas pessoas que realmente nos amam como Deus. Mas isso aqui não importa. O que importa é que quando eu estou com o Senhor, quando eu caminho com o Senhor, quando eu faço a vontade do Senhor, Deus nos protege. Meus irmãos, Deus nos protege. E tem uma lição que Moisés nos dá, que também é de grande valia para nós que estamos a serviço do Senhor. É que, apesar da inveja, apesar do ciúme, Moisés ainda quando vê aquela mulher com lepra, e quando aquelas pessoas que falaram mal, aquelas pessoas que tiveram ciúme, aquelas pessoas que foram contra o servo de Deus, tiveram uma doença, né? A lepra, uma consequência de tudo aquilo que acontece, porque nossa vida é assim, meus irmãos. Nós temos toda a nossa atitude, tudo aquilo que nós caminhamos, tudo que a gente faz tem uma consequência. E a consequência desses dois, então, acontece que aquela mulher, Deus envia aquela lepra para ela. E olha, quando eles vê aquilo que eles fizeram, rogo-te, meu Senhor, não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Quer dizer, aquelas pessoas reconheceram o pecado, foram atrás de Moisés, foram conversar com Moisés e rogar para ele o perdão e para que ele então intercedesse junto a Deus pela cura de Maria. Olha só que coisa linda, quando a palavra vai falar assim: então Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, eu te suplico, dai-lhe a cura. Aqui Moisés não falou para Arão, não falou para Maria, mas como assim você quer que eu te perdoo? Como assim que você quer que eu suplique ao Senhor? Você não falou, não pensou mal contra mim? Não, ele não pensou nisso, não, muito pelo contrário. Ele já foi aquele homem por causa da humildade, porque ele tinha uma visão ampliada das coisas, ele não se pegava com qualquer coisa. Ele foi pedir ao Senhor para que o Senhor curasse aquela pessoa. O amor ao próximo. É isso que hoje também o Senhor quer nos falar, que Deus cuida dos seus servos e que este servo tem que amar as pessoas que muitas e muitas vezes não amam o servo de Deus, né? São aquelas pessoas que muitas vezes perseguem o servo de Deus, mas o verdadeiro servo de Deus é aquele que está pronto a amar, perdoar e amar. Que o Espírito Santo nos ajude nesse dia, para que nós tenhamos o coração de Moisés, um coração intercessor que ama, né? Que não é orgulhoso e que é fiel a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.